Começamos o terceiro dia dando bom dia, exaltando a tua presença, invocando a tua presença. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti. Essa é uma frase muito poderosa. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti. Tu, Jesus, é o nosso general de guerra. Deus, você é o nosso Pai. Nós precisamos da Trindade. E nós estamos aqui nesse dia para te agradecer, para te louvar, exaltar a ti com todo o nosso ser, declarando toda a nossa dependência e toda a confiança. Senhor, nós confiamos em ti, nós queremos mais de ti, nós queremos aprender mais contigo, nós queremos nos entregar mais e é o Senhor que pode nos ajudar nesse processo. Nós somos as tuas filhas, nós somos mulheres, nós somos sonhadoras, nós somos românticas. Muitas vezes, Senhor, os nossos sonhos foram quebrados, foram estraçalhados, foram pisados. Sobrou os cacos, Senhor, sobrou os cacos. E para nos defender, nós criamos uma armadura. Senhor, agora diante de ti, nós queremos abrir mão dessa armadura, de qualquer tipo de comportamento que foi adaptado da nossa parte para nos defender, para defender aquilo que pensamos que sobrou do nosso coração. Nós queremos te entregar o nosso coração quebrado. Nós queremos te entregar os nossos sonhos que foram esfarelados, Senhor. Para nós não há mais jeito, não há mais solução, mas tu és o Deus do impossível e nós queremos confiar que o Senhor vai pegar o nosso coração, vai pegar os sonhos e os sonhos que são sonhos de Deus. Nunca é tarde para que eles se cumpram e não há impossível que impeça deles acontecerem. Cremos que agindo Deus, quem impedirá? Nada, ninguém vai impedir. Então nos restaura, Senhor, nos refaz, Senhor, as mulheres feridas que podiam estar, porventura, acreditando que não tem mais jeito para o marido, que não tem mais jeito para o casamento. E com essa crença, com essa ferida, infectando toda a sua fala, infectando todo o seu ser, pensando dia e noite que não tem jeito, que não tem solução, transmitindo isso para gerações que o homem da casa não é uma pessoa honrada, não é uma pessoa digna, não é uma pessoa que cumpre promessas. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha sarar os nossos corações. Nós já aprendemos que existem o reino natural e o reino espiritual e que a batalha ela começa no reino espiritual e que o palco principal dela é o lar, é a destruição da identidade paterna, a identidade materna e aí acaba e destrói os destinos dos filhos. Deus, nós queremos a nossa família restaurada, então começa a restauração em nós. Sara as nossas palavras, sara a nossa fé, sara o nosso coração. Nos ajuda a levantar a bandeira da mulher que no reino espiritual, ela vê a cura acontecer. Aquela cruz onde Cristo deu todas as gotas do sangue. Ali onde ele estava com uma coroa encravada na cabeça, onde estava com seus braços presos com aqueles pregos que traspassaram suas mãos, a perna presa, ali onde ele esteve exposto toda a sua nudez para todos verem, pagando o preço espiritual pelo resgate de todos, nosso resgate e resgate de toda a nossa família, porque a vontade de Deus é que todos, absolutamente todos sejam salvos. Essa cruz foi boa, grande, poderosa. Esse sangue foi suficiente para vir nas nossas vidas, entrar nos nossos olhos, nossos ouvidos e começar a sarar essa mulher. Que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas e que nós possamos, com esses olhos espirituais, visualizar aquele sangue na cruz. Ele foi um sangue puro e suficiente para instantaneamente
resgatar a vida daquele ladrão que estava ali do lado. O sangue respingou no soldado, imediatamente ele se voltou para Cristo. Foi esse sangue que fez com que nós voltássemos e nos reconectássemos com Deus, que possamos, através dos olhos da mente, enxergar esse sangue respingando em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos entes queridos, familiares queridos, e restaurando eles a Cristo, nossos pais, nossas mães, nossos tios, primos, parentes, que esse sangue esteja fazendo uma salvação geral. Nós declaramos que hoje é dia de cura, de salvação, de libertação. Nós ativamos a nossa fé espiritual e trazemos a existência do reino do Espírito para o reino natural, a salvação. Nós nos posicionamos como atalaias da nossa casa. E declaramos que desde o primeiro dia que levantamos a nossa voz, o Deus vivo tem recebido as nossas orações. Declaramos que as nossas casas estão com anjos com espada empunhadas, anjos que vão manter as portas abertas para as boas novas, anjos que vão manter as portas abertas para que o evangelho de Cristo entre e vá penetrando ambiente por ambiente, que a luz reine no nosso lar, que a paz reine, que a esperança reine, que o amor de Deus reine, que todas as coisas que são nossas possam começar a aparecer no natural, todas as promessas, todos os frutos do Espírito comecem a aparecer na nossa casa, no nosso lar. Que o sangue de Jesus esteja ambiente por ambiente, purificando os quartos, a cozinha, a área de serviço. Que todos os membros da casa tenham suas conexões espirituais religadas com Deus e que as relações no lar melhorem a cada dia. Que haja muito amor, muita harmonia, muita compreensão e que o Senhor envie do norte, do sul, do leste e do oeste, os ajudadores do destino, os pregadores das boas novas, aqueles que vão trazer a mensagem para que o nosso marido possa ouvir e que nós, através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, da nossa conduta, possamos pregar a mensagem para os nossos filhos. Nós queremos declarar que esse é um dia de vitória, que esse é um dia de louvar e agradecer, porque o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está atendendo às nossas orações, o Senhor já está aumentando a nossa fé, aumentando a nossa força, aumentando a nossa coragem e aumentando o nosso discernimento espiritual. Eu sou Ana Cláudia Lavor, nós estamos no dia 3 e o dia 3 é discernimento espiritual. Nós vimos até aqui que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós estamos atrás, recebendo esse conhecimento das Escrituras. Nós aprendemos que a nossa batalha, ela está acontecendo em primeiro lugar no reino espiritual e que nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. Não é para batermos boca com as pessoas, mas é sim para guerrearmos no reino espiritual contra principados, poderes, domínios que estão retendo o governo da mente e até dos comportamentos, muitas vezes, das pessoas. Nós aprendemos que o palco principal de Satanás é a família. Ao destruir a identidade da família, ao destruir o seio familiar, ele não precisa fazer mais nada. Ele já feriu todo mundo dentro daquela casa. As pessoas ficam perdidas, ficam dormindo espiritualmente falando. Elas não se conectam com sua verdadeira identidade, com seu verdadeiro propósito. E isso tudo nós precisamos nos posicionar.
isso requer de nós discernimento espiritual. Quando eu orei pela minha família muitos e muitos anos, até que esse ano eu comecei a ficar muito incomodada. Era como se as coisas não tivessem acontecendo, não tivessem fluindo, as respostas não tivessem chegando, o cenário não mudava. Para uma área, o cenário mudou completamente, mas outras áreas estavam muito travadas. E no início do ano nós fizemos 40 dias buscando a face de Deus, mas eu continuei extremamente incomodada, até que no mês passado eu resolvi orar 3 vezes ao dia e buscar realmente de Deus o que estava acontecendo, e eu comecei a perceber que muitas áreas eu estava dormindo. Eu tinha me adaptado, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu sendo cristã, mesmo eu estando buscando a Deus todos os dias, eu achava que eu estava buscando, mas eu estava com áreas da minha compreensão presa. Eu precisava de discernimento espiritual. Eu comecei a clamar que Deus aumentasse o discernimento espiritual, e Ele me chamou a atenção que nativamente nós somos espirituais, que nós sentimos no espírito que a coisa não está bem. Mas como todo mundo está vivendo uma situação semelhante ou pior, nós nos acomodamos e deixamos aquele alerta que veio no espírito para lá. Então eu parei de deixar os alertas do meu espírito para lá. Uma segunda coisa que Deus me chamou a atenção é que, como eu não compreendia os meus sonhos, eu simplesmente passei a ignorar. Todas as vezes que eu acordava lembrando do sonho, eu nem anotava o sonho. Eu passei a anotar no meu caderno todos os sonhos que Deus estava me dando, porque através dos sonhos Deus fala conosco e Ele tem mensagens para nos comunicar. Então, não ignorar mais os alertas que você sente dentro de você. Não importa se as outras pessoas não estão sentindo, não importa se as outras pessoas não estão ouvindo ou percebendo o que você está percebendo. Se Deus está dando a você, é com você que Ele vai tratar. Não ignorar os seus sonhos que você tem à noite. Anote num caderno e leve em oração a Deus, que Ele vai começar a trazer a revelação para você. E discernimento espiritual também vem através do conhecimento da palavra. Quando nós conhecemos o verdadeiro, nós sabemos identificar o falso. E Satanás, ele atua através do que é falso. Ele traz uma revelação falsa, é uma falsa profecia, é um falso conhecimento. Ele deturpa a própria palavra. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. Ele deturpa a própria palavra de Deus, ele dá nó na nossa mente. Então, nós precisamos do discernimento espiritual. E uma das grandes boas notícias que eu tenho é que Deus tinha me dado a semana passada um sonho com cachorros latindo, cachorro feroz, e um avançava inclusive para o meu lado, mas não me pegava. E eu não tinha medo do cachorro. O outro cachorro era um cachorro muito bravo. Ele estava dentro dessa casa com um muro bem alto, que eu precisava entrar na casa. Eu ia pela lateral e lá nos fundos eu gritava para minha irmã entrar. Esses cachorros, eles representam espíritos territoriais, impedindo que eu acessasse aquele território. Nesse sonho, eu fiquei em oração, colocando diante de Deus e guerreando aqui, como vocês estão aprendendo a fazer comigo, orando e guerreando e declarando que Satanás não vai mais ter poder nem sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu marido, nada que é meu, os projetos de Deus, tudo que Deus tem para mim profissionalmente, financeiramente e emocionalmente pertence a mim, e que eu vou chegar aonde Deus tem projetado para mim chegar. Os sonhos de Deus vão acontecer. E aí, nessa noite, graças a Deus, Deus já me deu uma nova visão. Nesta visão, eu ia entrando nesse território novo, um lugar desconhecido, mas quando eu ia passar por uma determinada área, já tinham vários cachorros. Dessa vez eram bem mais do que no primeiro sonho, só que a diferença é que eles já estavam amarrados, bem amarrados a ponto que eles não podiam nem latir. E aí alguém falava para mim: eles são cachorros treinados, mas estão amarrados aí embaixo dessas cadeiras. Podem entrar e sentar nas cadeiras. E eu pensava comigo mesma:
quem é louca de entrar num lugar onde tem um monte de cachorro desse? Vai que um deles se solta, basta que um se solte. Ele está dizendo a mim que eles são treinados e que eles estão amarrados, mas eu não vou aqui não. E aí eu procurava outro lugar. Então esse sonho mostra que tem muitos deles. Não é apenas um, tem muitos, porque tem muitas mulheres aqui orando. E eles fazem o mesmo circuito, a mesma estratégia em cada lar, mas muitos já estão presos e eles foram treinados por quem? Pelo inimigo, para nos manter longe do que Deus quer, longe da família sadia, longe da perspectiva que Deus tem para nós, longe da nossa identidade, longe do nosso destino. Mesmo eles amarrados, nós vamos continuar orando, porque nós queremos, de fato, eles longe da nossa vida. Significa que nós estamos avançando de degrau em degrau e nós vamos chegar lá. Discernimento espiritual é uma habilidade de todo aquilo que é nascido de novo, do ser espiritual. Essa habilidade vem por Deus e ela é desenvolvida. Quanto mais nós usamos, mais ela vai crescer. Para que serve essa habilidade? Ela serve para irmos contra Satanás. Satanás quer aprisionar o coração, a mente, a alma, o espírito do homem. As técnicas e as estratégias dele, nenhuma é uma técnica e uma estratégia limpa. Ele é sujo, ele usa de engano, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o pai da dissimulação, ele usa de controle, medo, manipulação, falsidade, usurpação. Ele não vai se apresentar para você e para mim, nem para os nossos maridos e filhos, como Satanás. Ele não vai vir como um chifrudo de cauda usando um tridente. Ele vai se apresentar na forma como nós, na nossa essência, aceitamos. Cada um de nós sabe aquilo que nós aceitamos. E ele vai, inclusive, se disfarçar de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Então, ele sabe muito bem aquilo que nós aceitamos. Para alguns, ele vem através das superstições. Para outros, ele vem através dos horóscopos. Para outros, ele vai entrando na televisão, nos programas, nos jogos de computador. Ele vai fazendo com que a pessoa simpatize com ele. Ele vai na cultura, ele vai nos comportamentos sociais, entrando nos lares, entrando nas famílias. E a gente, sem nem perceber, está botando ele sentado nas nossas mesas no dia de domingo, no dia da refeição da família. É por isso que nós precisamos estar acordadas, despertas, atentas, aprendendo a cada dia, aprendendo tudo aquilo que podemos sobre as estratégias de ataque de Satanás. Devemos principalmente conhecer as bases bíblicas da nossa vitória sobre Satanás. As bases que nos garantem a vitória sobre as forças do mal. Somos chamadas a um combate inteligente. O princípio-chave do combate é reconhecer que todas as batalhas da vida, sejam elas físicas, emocionais, mentais, financeiras, relacionais, são manifestações exteriores da causa primária, que é a batalha espiritual. Os problemas que vivenciamos no reino natural têm origem no reino espiritual. Eu não vou ler com vocês, mas eu quero que vocês leiam o capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Ele mostra todo esse processo se instalando na vida de Jó e você vai discernir ali as falas de Satanás, as falas de Deus, as falas dos anjos e todo o processo de uma batalha que se estabelece como antes ela é arquitetada no reino espiritual. Eu também quero que você leia 2 Reis, o capítulo 6 inteiro. Ali é um momento onde mostra uma batalha acontecendo e havia um homem de Deus conectado a Deus, que era o profeta Eliseu.
onde existe uma batalha e existe uma pessoa, basta que exista uma única pessoa conectada a Deus, entendendo que aquela batalha vem de Deus, os olhos dessa pessoa estando abertos, havendo discernimento, a paz, a tranquilidade. E vocês vão ver a paz e a tranquilidade que o profeta Eliseu lida com essa batalha. E havia uma outra pessoa que estava aprendendo a guerrear, que era o aprendiz do profeta. Como ele ainda não tinha o discernimento total, como ele ficou com medo, como ele achou que agora eles estavam encurralados e iam perder a batalha. Mas o profeta pede a Deus que abra os olhos espirituais dele para que ele veja que maior era o exército de Deus do que o que ele conseguia enxergar do inimigo. E o mesmo eu faço por cada uma de vocês. Não se desanimem com o que estão vendo no reino natural. O que vocês veem no reino natural é o que os seus olhos foram treinados para ver. E agora eu oro para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que vocês comecem a enxergar Deus e os anjos de Deus, que são o dobro do tamanho dos anjos de Satanás, lutando a seu favor. Para carregarmos a bandeira de vencedores, para carregarmos os nossos prêmios, nessa batalha precisamos nos dedicar para aprender a distinguir, discernir o tempo certo de fazer as coisas, as armas corretas, as estratégias, distinguir e discernir o reino espiritual, influenciando e afetando o reino natural. 1 Coríntios 2,14 nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que eu falei que o que Deus dê para você é para você, é para lidar com você. A fé que Ele dá para você, não adianta você tentar convencer outra pessoa porque você está orando por esse marido. A pessoa vai dizer: este é um homem que você devia jogar no lixo, mas você já entendeu que este homem tem uma alma para ser resgatada, para ser sarada. E você já entendeu o poder da sua oração, da sua intercessão. Você tem fé para distinguir, através do Espírito de Deus, as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas. É essa fé que Deus precisa para lhe treinar, para que você carregue o seu troféu no final, o seu casamento completamente restaurado e os seus filhos completamente no destino e no propósito que Deus tem para eles. O meu pai e a minha mãe já são bem idosos, têm 85 e 90 anos, e eles estão tendo uma vida bem complicada, cheia de briga, de contendas, de altos e baixos. Os meus irmãos todos dizem: a gente precisa aceitar, isso é da idade, isso é da velhice, eles sempre foram assim, etc, etc. Eu não aceito isso. Isso não é da idade, isso não é da velhice, isso é uma batalha espiritual. O inimigo, ele outrora fez acampamento lá na mente, nos corações, no comportamento deles, e eu tenho me levantado e guerreado para destronar ele lá também. A nossa oração tem poder. A distância, a intercessão, ela vai além dos reinos. O dia de hoje é um chamado para cada uma de vocês estar mais alerta, usar esse discernimento espiritual que está dentro de você. Deus deu ele a você. Por isso que eu sinto tanto quando eu vejo as coisas acontecendo na casa dos meus pais, e os meus irmãos não sentem. Eles não receberam o chamado, eles não receberam o discernimento. Eu cheguei a adoecer
vendo algumas coisas que estavam acontecendo. Mas ao invés de permanecer adoecida, eu resolvi me levantar para orar e guerrear. É o mesmo que eu tenho chamado você a fazer. Então, que use o seu discernimento espiritual no seu trabalho, na sua casa, na casa dos seus pais. Use o seu discernimento espiritual com pessoas, com relacionamentos. Você vai começar a identificar e distinguir a influência do reino espiritual no reino natural. Quanto mais você usar, maior vai ser o seu discernimento espiritual. Lembrar que o que nós estamos vivendo em todo o tempo é batalha espiritual. E lembrar principalmente que o exército de Deus é maior, é mais forte, é mais poderoso, está nos rodeando para nos ajudar. Que nós possamos chegar no nível do profeta Eliseu, de estar vendo a batalha gigante acontecendo lá fora e ele está completamente em paz, porque ele estava conectado com Deus. A guerra que você está vivendo, a guerra que você está inserida é para lhe conectar ainda mais com Deus, para você em Deus ter paz, para resgatar tudo que precisa ser resgatado. E é você que vai usufruir de todas as bênçãos. Vão ser bênçãos dobradas. A paz vai ser dobrada. O amor vai ser dobrado, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E precisamos lembrar que nessa parceria com Deus, maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. E quando estamos conectadas, aliançadas a Deus, nós somos maioria. Vamos agora declarar o Salmo 91 na nova versão transformadora, entronizando ele em nossa alma e proferindo essas declarações para o reino espiritual ouvir. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso nós declaramos a respeito do Senhor. Ele é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso Deus e nele confiamos. Ele nos livrará das armadilhas da vida e nos protegerá de doenças mortais. Ele nos cobrirá com as suas penas e abrigará a nós e a nossa família debaixo das suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não teremos mais medo dos terrores noturnos, nem da flecha que voa durante o dia. Não temeremos mais a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que se devasta ao meio-dia. Podem cair 1000 ao nosso lado e 10.000 morrerem ao nosso redor. Não seremos atingidas. Abriremos os olhos e veremos como os perversos, eles sim que são castigados. Nós nos refugiamos no Senhor, fazemos do Altíssimo o nosso abrigo. Nenhum mal vai nos atingir, nenhuma praga vai permanecer na nossa casa. É Deus próprio que ordena aos seus anjos, através das nossas palavras, para nos protegerem aonde quer que nós iremos. Os anjos de Deus nos sustentarão com as suas mãos, para que não machuquemos o pé em nenhuma pedra. Pisaremos leões e cobras, esmagaremos leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor fala para nós: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei, eu lhes darei honra com vida longa, o recompensarei e lhes darei a minha salvação. Senhor, esta é a tua palavra e é na tua palavra que nós oramos agora a oração final desse propósito, deste áudio. Nós declaramos revestidas, todas nós completamente com o teu sangue, unidas, cada uma na sua casa, mas unidas no mesmo propósito, o resgate completo da nossa família. Declaramos uma vez mais que na nossa casa só tem espaço agora para tudo que é bom, perfeito e agradável. As nossas palavras serão boas, perfeitas e agradáveis. Os nossos pensamentos serão bons, perfeitos e agradáveis. Nós declaramos o mesmo para os nossos maridos, para os nossos familiares, para os nossos
nossos filhos, para os meus pais, Senhor, naquela casa, que seja rompida todas as ataduras do inferno, que séculos que foram ali colocados, que altares pagãos que foram levantados, que sejam derrubados, que os altares da idolatria caiam por terra, que os altares da feitiçaria caiam por terra, que os altares do controle caiam por terra, espíritos contrários, amarrados, sem força, sem poder, para fora de uma vez por todas, Senhor, em nome de Jesus. Vai revelando toda a legalidade que nós entregamos a Satanás para ele estar agindo, para que nós possamos remover e até lá que o teu sangue esteja fechando e amarrando, amanietado estejam todos os malucos que estavam guerreando contra nós, malucos, porque eles já são derrotados e eles não podem permanecer. Nós declaramos de uma vez por todas que haja confusão no arraial do inimigo, que lá onde eles estão entrando em acordo, que haja desacordo, que haja briga, que haja confusão completa, que eles briguem contra eles e não mais contra nós. Nós declaramos paz na nossa casa, harmonia na nossa casa, o sangue de Jesus nos cobrindo, nos orientando, o discernimento espiritual crescendo e aumentando na vida de cada uma dessas mulheres, uma proteção especial para cada uma que está se levantando pela sua casa, pela sua família. Hoje é dia de bênção, que elas se sentam abençoadas, cobertas, cuidadas, revelação vindo para cada uma delas, amplitude espiritual vindo para a vida delas, que elas tenham mais confiança naquilo que elas recebem de Deus, naquilo que elas percebem no Espírito. Que o Senhor abra a boca de cada uma dessas mulheres, aumente a ousadia, a coragem, que elas possam falar movidas por Deus, que elas possam ser guiadas por Deus, que elas se percebam como seres espirituais, com percepções espirituais e com autoridade espiritual, que a autoridade cresça a cada dia, que elas usem com respeito, com honra, o domínio que o Senhor está dando a cada uma delas sobre a sua casa. Espírito Santo de Deus, abre a nossa boca pelo menos mais 2 vezes por dia, que possamos declarar pelo menos 3 vezes por dia que a nossa casa pertence ao Senhor, que o Senhor Jesus reina, que o reino de Deus é chegado, que há justiça na nossa vida, que existe resposta no altar de Deus, que somos homens e mulheres honradas, conectadas a Deus, vivendo a nossa identidade espiritual, amplitude, bênçãos, maravilhas gloriosas para as nossas vidas, finanças sendo recuperadas, relacionamentos sendo recuperados, sonhos sendo recuperados, propósito de Deus sendo recuperado, que tudo que Deus tem para nós é bem-vindo na nossa vida e que vai vir com amplitude, em nome de Jesus. Um dia abençoadíssimo para cada uma de vocês, minhas irmãs.